Deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz DDC? Sim ou não? Se você não sabe, isso pode transformar o seu relacionamento. Fala pessoal, tá começando mais um Casamento na Prática. Eu sou o Leonel E eu sou a Areta. e hoje nós vamos falar de... O que é o DDC? Vocês sabem o que é o DDC? Você sabe, Leonel? Eu sei, mas não posso falar agora não. Pode se contar da DR aqui, hein? Não pode falar agora, não. Mas muita gente, né? É uma sigla, né? Que tem todo um significado e toda importância, e com certeza vamos explicar. Mas o Leonel já conhece aí, né? De praxe, porque nós fazemos muito DDC. Vamos aguçar o pessoal. Praticamos sim, aqui em casa todo dia tem DDC. Eita, será? Vamos aguçar mais ainda a curiosidade. E o DDC, você acha que ajuda no nosso casamento? Com certeza, ele é fundamental para o casamento perdurar, para ter uma base sólida, né? Isso é importantíssimo. Vou falar também. Será que o DDC apimenta a relação? Uma boa pergunta. Eu acho que sim, porque o DDC estando em dia, as coisas fluem melhor. Boa, boa, gostei. Mas o DDC surgiu, né? Antes de eu colocar o significado, ele surgiu de uma experiência de trabalho que eu já tive, né? Porque eu não tenho na psicologia só experiência de questões de ambulatório, né, Leonel? De consultório. Eu tenho também a prática de gestão de pessoas de RH. Trabalhei com isso mais ou menos uns 18 anos. Uma empresa e tal. Em grandes empresas, a gente tem, né, o pessoal da engenharia de segurança do trabalho, né, quem estiver nos assistindo sabem bem, né, aquela sigla DDS, não é DDC ainda, tá? DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. O pessoal de segurança do trabalho tira 10, 15 minutinhos diários para poder falar sobre ações de prevenção de acidentes, né? Coisas que podem estar acontecendo assim dentro da empresa, que vão ajudar os trabalhadores, os EPIs, espaços confinados, enfim, né? Mas aqui a gente está no casamento na prática, então não vou ficar dando aula de engenharia de segurança, que nem é a minha área. Dentro desses, né, dessa minha experiência de RH e da experiência de consultório, desses 20 anos de prática, o que é o DDC? Anota aí. Diálogo diário do casal. Muito, olha, aprendeu direitinho, viu? Já ganhou nota 10, tá? Diálogo diário do casal. Que na mesma prática do pessoal de segurança, de 10 a 15 minutos, esse casal tira para conversar. Aí, primeira coisa, quando eu faço esse exercício com os casais, mas a gente conversa. Eu falei assim, calma aí, mas será que conversa? Se conversasse, não estaria tanto aqui na terapia, né? Às vezes sim, também por outras questões. Mas quando o casal ele se dedica a essa conversa diária, faz toda a diferença no relacionamento. Porque essa conversa diária, ela conecta, ela cria um espaço para esse tempo de qualidade, ela cria aquela atenção ao momento. Então, vamos dizer, né? Dentro do nosso diálogo, a gente vai falar sobre o fim de semana, a programação. Nós podemos falar sobre algumas coisas que têm incomodado, né? Questões aí com pessoas externas ou até do interno, sem que seja DR, tá, gente? Isso eu faço um adendo, né? Uma observação, que não é uma DR, não é uma discussão de relação. O diálogo diário do casal, ele é para falar um pouco das suas feridas, das dores, sim, não tem problema nenhum, mas com leveza, com assertividade. Não é a discussão, é ou a discussão passada ou a discussão ainda presente, mas que vão conversar, de vocês falar assim, olha, acho que a gente precisa conversar sobre algumas demandas da nossa vida financeira, porque, né, a gente está com algumas pendências, o que você acha? E o outro também poder. Então, esse é um diálogo diário do casal. O assunto do financeiro não vai ser um DDC, é só uma abertura, uma introdução. Então, o DDC ele serve para não gerar um afastamento desse casal. Porque se todos os dias eu levanto questões, falo de mim, dos meus sentimentos, escuto ativamente o meu parceiro ou minha parceira sobre as questões deles, os assuntos ficam em dia, as coisas ficam em dia. E a gente trabalha igual o conceito lá da segurança do trabalho, a prevenção. Ou seja,
aquela poeirinha que a gente às vezes vai jogando para debaixo do tapete, ela não vai para debaixo do tapete. Ela é colocada ali, vamos varrer, vamos cuidar Não dela. deixa assim crescer o problema do dia a dia que vão aparecendo, que vão surgindo. Aquilo você não deixa criar uma bola de neve para chegar, né, até um fim de um relacionamento, brigas mais complexas e complicadas. Então, esse DDC ele vem, né, nesse sentido para estar trazendo leveza diária ali do relacionamento. Sim, perfeito, exatamente isso. Porque tem muitos casais, né? Tem muita gente que chega, às vezes o Leonel chega comentando, né, de alguma coisa aí que já conversaram com ele, das amizades, ou comigo também acontece muito, que as pessoas conversam com o externo, né, com os amigos, mas não conversam com o marido e a mulher, os incômodos. Acontece muito isso, né, Leonel? A gente conversa muito sobre isso, né, naquela fofocada que a gente tem diária. E aí, olha que sério é isso, né, gente? Eu acho muito sério isso, porque vamos dizer que eu esteja com um problema, aí sai do financeiro e vamos para o sexual. Estou com um problema na questão sexual contigo. E aí, ao invés de eu conversar diretamente contigo, eu vou para uma amiga, um amigo e conto que eu estou com um problema contigo. Como que você se sentiria sabendo disso? E aí, gente, eu não estou falando que a gente não pode ter amizades, que a gente não pode desabafar, ninguém está dizendo isso. Estou dizendo que eu faço esse diálogo primeiro com o externo para depois vir no meu casamento. Querendo ou não, Deveria isso ser não o deixa. contrário, né? Exatamente. Eu posso conversar com você e tal, e se as coisas eu precisar de mais conversa, aí sim eu posso falar com uma amiga e tudo de confiança, sim, não Ou tem problema até algum. Uma Ou terapia, até né? buscar isso que eu ia falar, uma ajuda de um profissional, né, que é especializado, estudou, né, vários anos para isso, que pode dar uma orientação melhor, ensinar técnicas de como você conduzir isso melhor, de colocar em prática esse DDC no seu dia a dia, que tem gente que a gente entende que tem dificuldade de falar, vão se guardando aquilo tipo uma ostra vai guardando, guardando as várias insatisfações e uma hora isso vem à tona. E vem à tona de diversos meios, né? Sejam psicológicos, né? Com doenças psicossomáticas, ou até mesmo o próprio corpo acaba somatizando essa introspecção e uma hora vindo de uma forma de doença mesmo, né? É coluna que trava, problemas de pele, são várias questões que surgem devido a você não expor, né, esses problemas que você está sentindo. Então, às vezes, uma ajuda de um profissional para estar dando essa orientação correta é super importante. Sim. Aqui, né, nosso DDC, ele não é uma coisa que tem de 25 anos do nosso relacionamento. É, O DDC, né, tem uma prática, vamos botar aí uma média de uns 10 a 8 anos para cá, né? Foi mais depois das crianças, não foi? é aquilo que a gente sempre falou, né? O relacionamento, nós temos 25 anos juntos, ele vem sendo construído diariamente, a cada dia. Então a gente, e todo dia a gente está aprendendo. Mas isso foi construído ao longo de um tempo e hoje a gente pratica, né? Se tornou assim, meio que natural. A gente, o negócio flui de uma maneira natural. Tipo assim, à noite, a gente ao deitar conversa, ou como foi o dia, ou como o que tem de programação para o outro dia, vai fazer o quê? Qual o horário que você atende? Eu tenho isso para fazer. A gente vai conversando ali, né? Ou muito também no café da manhã, que a gente acorda, toma um cafezinho da manhã, gente, aí a gente conversa, fala de como as programações que vai ter do dia, o que tem, os compromissos, aquelas coisas, e a gente vai conversando ali no café. É um momento, né, intimista que a gente fica à vontade. Geralmente, às vezes, as crianças estão dormindo, né, acorda depois, e a gente tem esse momento para a gente praticar ali o DDC. Nosso mais de manhã, né? O nosso acaba sendo mais de manhã, às vezes à noite acaba sendo um resumo, né? Um Isso. DDC de resumo. Mas não é só, e aí eu queria deixar claro para o pessoal de casa, né? Que quando você fala assim, que a gente conversa muito sobre programação do dia e tal, e eu falo muito isso com os meus pacientes, não é só sobre programações do dia. Muitas vezes a gente, porque senão vira aquela coisa do gestor da casa, né? Daquele vídeo que a gente já fez há um Sim, tempo sim. atrás, que aí eu não lembro quanto tempo tem.
Mas não é só sobre a questão das coisas da casa, dos filhos. A gente também fala de coisas um pouco mais profundas quando precisa, né? Tipo, se eu tô com alguma coisa que não tá legal, comento e aí o Leonel escuta. Se o Leonel também tá aflito com alguma questão, ele vem, chega para mim e fala. E Só interrompendo um pouquinho, eu acho válido. uhum, Hoje a gente teve até um DDC nesse sentido que ela está falando. De uhum, manhã, eu acordei primeiro, estava lá preparando meu café, tomando, depois ela desceu. Aí ela desceu, chegou, sentou, como a gente sempre faz. Eu notei ela com uma carinha estranha, eu falei, o que que houve? Aí ela foi, sentou e tal, falou, ó, eu queria falar que ontem teve uma situação que aconteceu que eu falei de uma forma mais, vamos dizer assim, uma mais áspera um pouco. Talvez usei algumas palavras que não eram adequadas para aquele momento. E ela se sentiu assim, meio. Poxa, você nunca fala desse jeito. Mas na hora eu fiquei chateado com uma situação e acabei falando, né, dessa forma mais rude. E ela foi, de manhã já sinalizou: olha, eu não gostei. Eu falei: não, você me desculpa. Ontem fiquei realmente chateado com a situação. E na hora expressei daquela maneira, mas realmente podia ter conduzido de uma melhor forma. Então a gente ali já conversou, já acertou e fluiu amanhã. Porque se fica aquele negócio truncado, ela não fala que não gostou e eu não falo, aquele negócio fica enrolando, enrolando e vai só, né, como a gente disse antes, a poeira para é. debaixo do pano e vai só piorando, né? Eu não ia citar esse exemplo, não, mas gostei que você lembrou, Porque nem aqui é o tinha casamento lembrado. na prática. A gente fala o que realmente A acontece. Não vida tem, real! não tem esse Não, negócio de ficar mirabolando, que é só comercial de maravilha, não. margarina, né? É a verdade mesmo que acontece no dia a dia. Todo relacionamento tem isso. Então a gente tem esse compromisso de trazer essa verdade para E vocês. gostei que você trouxe, eu realmente não lembrava, né? Que realmente foi um exemplo real de É, DDC e tal, prático. Assim, desse outro formato, que não é só gestão da casa, mas de alguma pendência que tem emocional que pode trazer ali, sem que isso vire uma DR, né? Deixando claro. Mas eu gostei que você trouxe, porque assim, tem muita gente que tem assim, aí eu vou ter que falar, né, para o pessoal direcionado mais que nos conhece que romantiza até o nosso casamento. As pessoas é que romantizam, não a gente, né? De achar que a gente não tem DR, que a gente não briga, que a gente não tem conflitos, que a gente vive, né, 100% bem. E a gente sempre deixou claro, desde o primeiro vídeo, que a gente tem sim dificuldades, né? Mas que hoje elas estão, eu vou usar a palavra mais amadurecidas, as dificuldades. Que a gente consegue chegar e dizer um para o outro: não gostei do que você fez, né? Me senti chateado, me senti aborrecido e tal, tal, tal. E mais ainda, que é legal, o outro escutar. Porque às vezes você chega, né? Muita gente chega para mim e reclama: poxa, Areta e tal, eu falo que eu senti chateado e tal, mas o outro fica na defensiva e tudo. Não é sobre ficar na defensiva. O DDC, ele tem que ter o diálogo, quando forem de assuntos mais delicados, tem que ter a escutativa. Né? Então, esse exemplo real que você deu de hoje, fresquinho esse caos, né? Foi de de hoje hoje. mesmo. Foi muito bom porque trouxe essa situação do que eu estou falando, né? Eu falei que eu tive um grande desconforto com palavras que realmente não são, né? Eu que sempre fui mais assim do que você, né? Tô domesticada no momento. E aí ele escutou o que eu falei, não revidou, não se defendeu e pôde raciocinar realmente, né, e tal, mas eu também, né, fiquei chateado com a situação anterior e por isso reagi dessa forma. Sem se justificar ou assim, né, se justificar mesmo seria a palavra, mas me fazendo entender que foi por conta daquilo. E foi muito importante, porque isso zera. Isso dá aquela ideia de que o dia flui melhor. Aí vamos dizer que nós não tivéssemos tido o DDC, não fosse uma prática nossa conversar diariamente sobre todos os assuntos. Isso daí vocês podem ter certeza que ia ser uma poeira para debaixo do tapete e ia virar um monstro gigante. Porque vai deixando acumular mágoa e tal. Eu não tenho prática de falar de mim ou dos meus incômodos para o meu parceiro. Meu parceiro também não tem esse hábito de falar diariamente sobre coisas boas e ruins. Como que, né, do Neida, como diz a paciente minha, do Neida,
eu vou chegar e vou falar uma coisa que me incomoda muito. Não dá, você vai ter o bloqueio, a dificuldade, porque não é uma prática, não é um hábito, não é uma rotina. Por isso que o DDC, Leonel e todo mundo de casa, é uma coisa extremamente importante, porque gera um hábito saudável no relacionamento. E como eu falei lá no iniciozinho do vídeo, ele pode transformar, sim, ele pode transformar. Eu tenho vários casais que aderiram ao DDC, né? E por favor, esses casais que já passaram por mim, né? Comentem, né? Deixem os comentários se o DDC ajudou ou não. Podem falar porque vocês são aí, né? Minhas, entre aspas, cobaias, né? Do DDC, que eu faço esse exercício de casa. E demonstrar na prática, não só a gente, mas vocês também, como que isso funciona e agrega no relacionamento. Então, isso que foi, né, em base de muito estudo, eu estudei muito sobre comunicação, vários livros, várias literaturas, associada a essa prática minha de trabalho, né, do RH nas empresas e observando o pessoal de segurança, teve essa construção e eu tenho o DDC como um filho, assim, né? Foi um fruto de uma construção bem bacana que virou aí uma metodologia de trabalho e que eu vejo resultados excelentes. Com certeza, ele é muito importante nesse diálogo do casal ter diário, porque como ela falou, se ela não fala dessa eh, insatisfação que ela ficou quando eu falei algumas coisas ontem, aquilo ali, com certeza, o dia ia ficar um dia mais pesado, ela ia ficar introspectiva, ela não ia falar, eu ia ficar meio sem entender, às vezes, o que estava acontecendo, né? E aquilo ia atropelando. O dia não ia ser legal. E ali, quando houve o DDC, a gente meio que zerou. Zerou. Não, eu reconheci que eu fui um pouco áspero, pedi desculpa, você desculpa, eu na hora ali, na raiva, eu acabei extrapolando. E ela, não, tudo bem, sabe, né? Entende que acontece. E tocamos e o dia fluiu, né, de uma forma bem positiva e aqui estamos nós. Então, assim, é uma coisa que é extremamente importante de vocês estar praticando aí na casa de vocês, né? Às vezes eu sei que não é fácil, tem perfis mais introspectivos, tem outros que falam mais, mas é importante para a saúde do relacionamento, para a saúde do casamento e familiar, né, de toda a estrutura, porque um ambiente, o casal não estando bem, reflete em todo mundo que está em volta. Isso é Então, verdade. né, é importante ter essa construção do diálogo diário aí do casal. É, esse é o DDC, diálogo diário do casal. Mas aí eu até me estendo na mesma metodologia, na ferramenta, para os relacionamentos, né, do modo geral. Relacionamentos com filhos, relacionamentos no ambiente de trabalho, né, que não precisa ser o DDC, mas vamos dizer, né, diálogo diário dos relacionamentos. Vamos criar aí o DDR, né? É, Talvez assim, para as pessoas praticarem conversar. Eu digo que faz muito sentido, vindo para a questão dos filhos, que todas as noites eu vou lá, coloco para dormir, faz a oração junto e tal. E é o momento que eles querem, né, buscar, às vezes que não conseguiram durante o dia ter tanta conexão, porque tem escola, tem tarefinhas, conversar. E eu me disponibilizo emocionalmente para essa conversa, né, porque tem que ter muita disponibilidade emocional. E eles contam algumas coisas e falam histórias e tudo, eu acho super interessante, assim, né? Um momento de grande conexão. Então, esse diálogo diário, ele pode se estender, né, para os filhos, para questões de chefia, colegas de trabalho, de um modo geral, né? Eu acho que seria muito importante sinalizar. Mas, assim, do que você já aprendeu, vamos botar assim, né, na prática, né? Nós aprendemos, na verdade, juntos na prática. O que você acha assim que facilita para ter um bom DDC? Tipo prática mesmo, né? Coisas que facilitam assim, escolher horário, ter ou não ter alguma coisa. Você acha que tem alguma coisa que facilite o caminho para o DDC? eu acho que é importante a gente ter dentro é claro que cada um tem a sua correria do dia a dia, a gente entende seus afazeres com trabalho, com criança, a gente sabe que a vida hoje é muito corrida, mas tirar ali um pouco desse dia e tentar praticar, porque para mim hoje a gente funciona o nosso DDC mais na parte do café da manhã.
Mas talvez para outros, né, vocês que estão nos assistindo, não funcione para você, porque eu saio muito cedo para o trabalho, É. e minha esposa ou meu marido fica dormindo e acorda mais tarde um pouco, ou por outras circunstâncias de trabalho, plantão, que não dá para fazer isso direto, mas tire um tempinho à noite ou à tarde, que é importante estar praticando isso, né? Eu acho que a gente não tem como dizer, ah, o melhor horário é X. Não, vocês vão adequar o melhor horário de vocês. Mas é importante tirar um horário para poder fazer, né? Perfeito. Porque vocês vão ver que o relacionamento melhora. E quando a gente está bem, né, em casal, até a questão sexual melhora, porque o parceiro vai estar mais receptivo, vai estar mais carinhoso, Se né? sentindo mais Se sentindo mais escutado, né? escutado e as coisas têm acontecido. Vocês vão ver, se vocês praticarem, até a frequência vai aumentar, hein? Vamos ver se É na uma gente dica, hein? também, hein? E também outra dica que eu acho muito, muito importante, tá, Leonel? Essa daí não pode deixar de ter, que é a questão do evitar estar dividindo a atenção com celular. Então, DDC é Perfeito, totalmente contrário, não combina com celular, não combina perfeito. com tecnologia, televisão, celular. Então, assim, não adianta, ah, vamos fazer o DDC vendo o Jornal Nacional. Não, não combina. Ah, vamos fazer o DDC mexendo no celular ali rapidinho. Não combina. Perfeita colocação. A gente, É. quando vai para o DDC na parte da manhã, a gente deixa o celular, vira e ali é um momento focado, um no outro. Isso é importante o que a Areta falou, porque nada pode tirar e desviar a atenção. E às vezes quando o outro vem, às vezes acontece, eu estar respondendo alguma coisa, ou ela alguma demanda, a gente fala, opa, bota o celular ali do lado. A gente já bota o celular um do lado do outro, assim, virado para baixo, e a gente tem aquele momento ali de um focado no outro, com aquela escuta Uhum, ativa, né? uhum. Prestando bem atenção no que o outro está falando, que é isso que é importante. É, e assim, tem muita demanda que eu recebo, Leonel, principalmente dos casais, que falam assim, ah, eu faço, mas o outro não está atento, não está, ou está no celular, jogando joguinho, tem muito isso, né? Questões de jogar joguinho e tal, videogame, seja lá o que for, e não está prestando atenção, né? E o que que eu faço? A pessoa fica meio desesperançosa, verdade tem que ser dita, né? Eu vou, me dou tal, e o outro não vem. Aí você pode fazer o seguinte: mostre esse vídeo. Mostre esse vídeo para o seu parceiro ou sua parceira. E aí, não adianta. Vocês viram que o DDC tem que ter entrega aqui dos dois. Isso aí. 100% de entrega dos dois. Se não tiver isso, não é DDC, não funciona. Não adianta só um querer, o outro também tem que Tem que fazer e se colaborar. colocar, né, disponível para aquela situação, para aceitar a conversa focada. Porque se o outro um quer falar, o outro também não se coloca disponível, aí acaba não tendo DDC ou o DDC é interrompido, né? Então, a que a Areta falou é muito importante. Então vamos lá, recapitulando, né, para o pessoal de casa, porque eu acho que foram muitos, né, muitas informações. Então, o DDC é o diálogo diário do casal, né? Ele tem que acontecer numa conversa de 10 a 15 minutos, 20, aí vocês é que vão determinar, escolhido no tempo que vocês determinarem, seja no café da manhã, almoço, jantar, antes de dormir, não importa, mas que tenham, né, conversas não só sobre o dia a dia, sobre programações que vocês vão fazer, sonhos e planos, mas também incômodos que vocês tenham e que possam ser conversados sem que isso gere uma DR, que crie a conexão. E não pode faltar, né, duas coisas: atenção focada e escutativa. Isso daí é determinante para ter o DDC. E sem celular, gente. Regra básica, sem celular, né? Sem joguinho, sem tecnologia junto. É isso, né? É isso, são dicas preciosas que com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar o seu relacionamento e é isso aí que a gente quer, levar a nossa experiência, né, do dia a dia, com a experiência da Areta, né, que é psicóloga, já há mais de 20 anos, né, de atendimento, né, então toda essa experiência a gente reuniu, ela desenvolveu essa nova metodologia e está passando aqui para que vocês possam também estar melhorando o relacionamento de vocês. E a gente quer deixar um recadinho para vocês. A gente percebe que muitos assistem o vídeo, mas não deixam o joinha. Então eu vou te pedir,
deixa o joinha, deixa o like. Ali, se não está inscrito no canal, se inscreva. Comente o que você achou do vídeo. Se você pratica o DDC aí na sua casa, que isso é importante para a gente, né? Não custa nada para vocês, mas ajuda muita gente, porque o YouTube vai estar entendendo que é um assunto relevante e está passando para mais e mais pessoas, para a gente estar atingindo mais e mais famílias. Tá bom, pessoal? Então fique com a gente e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!